Hoje conversa com a professora Camila Feix Vidal. Ela é professora do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina. Camila é graduada em Relações Internacionais pela Universidade da Flórida, Estados Unidos. É mestra e doutora em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E na Universidade Federal do Rio Grande foi professora no curso de graduação em Relações Internacionais. Camila Feix Vidal estudou também na Escola de Altos Estudos Sociais, na França. O foco dos trabalhos de Camila tem sido as teorias das relações internacionais e teoria política e política dos Estados Unidos. Quando a gente está vendo, às vezes, programas de comentários e opiniões em emissoras de rádio, televisão, está vendo revistas, jornais, e as pessoas não têm a informação de que várias daquelas pessoas que estão lá falando, quase sempre anunciando a democracia, o neoliberalismo, etc., que elas têm essas ligações com institutos que são financiados pelo governo americano ou por instituições que têm interesses específicos, é isso? Exato. Eu acho que, assim, são alguns pontos que é preciso a gente lembrar, né, e tu tocasse neles, assim. Primeiro que a gente precisa, talvez, desvelar essa ideia de que o neoliberalismo, né, e políticas de austeridade, isso é natural, normal, universal, né, e paira no ar, enfim. Esse, na realidade, foi o motivo que me fez adentrar, assim, mais a fundo nessa pesquisa, porque não é o caso, não é natural, não é universal, não é... Existe todo um trabalho, um planejamento, um financiamento, uma organização de indivíduos, né, que se organizam e trabalham para convencer a sociedade de que essas são, entre aspas, as boas ideias. E eu sei boas ideias. Oi? Financiamento, no caso, partindo dos Estados Unidos e seus braços. Então, para a gente, claramente falando, ver na Folha de São Paulo, por exemplo, na Band, na CNN, Jovem Pan, vários desses indivíduos, as pessoas precisam saber, é isso que você está dizendo, que isso tem um trabalho antes e tem um financiamento. Sim, existe um trabalho de convencimento, assim, da sociedade, né, e o próprio, quando eu falei boas ideias, o próprio Mises, ele dizia, olha, a gente precisa combater as más ideias, porque, veja só, isso é algo muito interessante, assim, esses indivíduos que trabalham no sentido de convencimento da sociedade, né, de construção, criação de consensos, para usar um termo gramsciano, eles próprios entendem essa estratégia gramsciana, eles entendem que a luta, a batalha, ela está nas ideias que permeiam na sociedade. E depois que se estabelece um determinado consenso, daí sim é mais fácil de ir para a política e implementar isso. Então a sociedade tem que estar de acordo, tem que estar apoiando uma determinada medida provisória, né, ou, enfim. Para deixar claro, não há aqui nenhum impedimento de que as pessoas defendam suas ideias. O que a gente busca, que você está dizendo, é a clareza de quem está financiando a, aspas, venda de tais ideias no aparelho estatal, nas mídias, etc, etc. É isso? Exato. Que tem uma organização por trás, assim, né? Quando eu digo organização, é todo um projeto, toda uma articulação, um planejamento, não é algo natural. Natural era o estado de bem-estar social, por exemplo, nos Estados Unidos, até a década de 70. Então, quando começa a se articular, primeiro nos Estados Unidos, né, esse grupo de indivíduos que vão propor um estado, né, que a gente chama hoje, né, de neoliberalismo, eles se organizam, eles se planejam, né, eles atuam nesse sentido, assim, então é muito pragmático. E aqui também... E pagam a conta, ou parte da conta. Exato. Esse circuito que a Atlas participa, né, que ela é, na realidade, o núcleo ali, né, ela faz, assim, desde treinamento, então ela treina esses parceiros, né, os indivíduos que participam aí nesses institutos parceiros ao redor do mundo, ela dá prêmios, ela dá bolsas, ela faz eventos, então cria toda uma rede ali de network, né, com empresários, com acadêmicos, com a própria mídia, jornalistas, políticos. E por que países da América Latina e Caribe especialmente, ou há outros braços em outras regiões do mundo? Não, a Atlas tem esses parceiros em praticamente, né, todos os continentes, assim, ainda que alguns sejam poucos os parceiros ainda, né, a América Latina é um número bastante alto, bastante elevado. Mas aqui eu acho que é sempre muito simbólico, assim, porque não à toa a Atlas, muito recentemente, ela resolve, como todo o trabalho é desempenhado por esse núcleo
nos Estados Unidos, essa sede nos Estados Unidos, ela resolve também assim terceirizar um pouco a organização para institutos regionais que ela vai criar muito recentemente. Então, o primeiro que ela cria é justamente na América Latina. É o primeiro centro, que eles vão chamar o centro na América Latina da Atlas, onde tem representantes de institutos aqui na América Latina que vão participar lá. E eu não sei te dizer assim, o motivo do porquê essa ênfase na América Latina, mas eu posso especular, né? Para além do fato de que o Alejandro Chaffon é ele próprio, né, latino-americano, mas a América Latina num dizer estadunidense, né, que geralmente se usa muito pejorativamente, é o quintal dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos precisa ter a sua hegemonia aqui mantida. E tem 300 bilhões de barris de óleo pesado que os americanos usam na Venezuela, e tem mais pelo menos 70, 80 bilhões, sem contar os 10 bilhões agora a mais que surgiram lá no norte, nas águas do Brasil. Tem minerais, aliás, como disse uma comandante do Subcomando Sul, disse, uma norte-americana, há pouco, disse com toda clareza isso, uma militar norte-americana. A Laura Richardson. If I talk to my number two adversary in the region, Russia, I mean, I've got, of course, the countries, Cuba, Venezuela, Nicaragua, with Russian relationships. But why this region matters, with all of its rich resources and rare earth elements, you've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle: Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude, discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well, with oil, copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game.